Observação. Nós precisamos observar a nossa relação, como é que está, como nós estamos na relação, para perceber as coisas que acontecem no dia a dia que a gente não enxerga. E aí a gente começa competindo, falando de todas as coisas que não dão certo, trazendo os problemas que não tem nada a ver, porque ele decidiu que quer ir no cinema e você gosta de teatro, por exemplo. Ou vamos assistir um filme, romântico ou de terror. De carro, de corrida ou de futebol. O que a gente vai assistir? O que a gente vai ver? Eu cedo um pouco, o outro cede um pouco. E assim a gente vai construindo para as coisas melhorarem e isso se adaptar. Isso chama-se adaptação e boa vontade numa relação para que de verdade a gente consiga construir e observar você. Não adianta observar o outro. O outro é o outro, a gente já falou várias vezes, eu não mudo o outro. Mas se eu me observo e eu consigo mudar, eu consigo cuidar melhor da relação e me adapto. Automaticamente o outro baixa a guarda, porque eu paro de competir, e também vai aprendendo a lidar com a relação. De uma forma diferente, de uma forma harmoniosa. E aí só por hoje eu cuido, só por amanhã eu cuido, e quando eu vejo, o tempo está passando e a gente está amadurecendo na relação. A compatibilidade na relação está fundamentada no quanto estamos maduros para achar soluções, para se adaptar nesta relação. É possível, sim, ter uma relação onde somos totalmente diferentes, mas se não tiver adaptação, observação e saber a individualidade sem se misturar, a gente vai conseguindo construir a relação. E lembrando, podemos sim, acreditamos sim que pessoas totalmente diferentes podem estar juntos, mas elas precisam de boa vontade para querer mudar. Se conhecer cada vez mais, porque somos seres humanos, sim. Temos a humanidade, sim. Hoje eu tô bem, amanhã eu tô carente. Hoje eu tô forte, amanhã já não tô tão forte. Não somos uma linha reta. Oscilar. E se eu aprendo a reconhecer esta oscilação em mim, no mínimo eu aviso, hoje não é meu dia, então é melhor nem falar desse assunto. Uma coisa que eu aprendi também e que eu usei na minha vida, e eu falei isso várias vezes e pedi autorização, porque também é um exemplo maravilhoso de uma relação onde, quando dava atrito, eram incompatíveis também, muita coisa diferente, mas queriam estar junto, era importante estar junto, acharam uma forma de unir e acharam uma forma de respeito muito linda, que era assim, quando eles brigavam, no atrito, que eles era um código entre eles. Um deles falava assim: a partir de agora é melhor a gente não falar mais desse assunto. Por quê? Eu entrei no meu buraco, eu entrei num lugar que para mim é horrível ficar. E daqui para frente eu não vou ouvir mais. Eu vou me defender. Falar coisa que eu não quero, trazer problema de 1800 e não sei o que, quando a sua mãe foi ou quando você falou aquilo, não é mais. E eles conseguiram construir de um jeito que a gente brinca, colocava o problema no armário, fechava o armário, deixava os ânimos acalmarem. Às vezes era raiva. A raiva vem da incompreensão, alguma coisa que foi falado, alguma coisa eu estou me pressionando para tomar uma decisão que eu não consigo. Qualquer conflito disso. Eu não compreendo e a raiva é automática. E na raiva a gente vai para a ira e com a revolta, aí a gente pode falar coisa que não deve, aí a gente pode machucar o outro. Então, silencia. Perceba que entrou na raiva, a raiva é um sinal, é um termômetro, que tem alguma coisa que está fora ali. É facinho perder o controle depois disso e uma hora a gente vai falar da raiva, mas presta atenção, saiba parar por respeito a você e ao teu companheiro ou companheira. E faz que nem esse casal, põe no armário, não para falar que nunca mais olhar para isso. Acalmar
Entender o que você não compreendeu, porque não é o que eu compreendi, o que o outro falou, eu não compreendi o que eu tô sentindo. Onde aquilo me machucou, por que mexeu em alguma coisa aqui dentro que eu não dei conta. E aí sim, acalmou, abre o armário e fala, agora a gente pode voltar isso, de cabeça fria, com maturidade e com amor por mim, pelo outro e para a relação. E aí volta a conversar. Não precisa achar a solução ali. Mas anda mais um passo, 2, pede ajuda, conversa, amadurece mais, pensa em novas possibilidades e vai conversando. Entrou na incompreensão, que é raiva, entrou na carência, que dá aquela dor, para tudo. Bota no armário o problema, o conflito, a questão a ser resolvida. Acalma os ânimos e depois volta a conversar. Isso é maturidade. E faz total diferença quando a gente quer ter um relacionamento maduro, saudável. Como a Heleninha sempre nos ensinou, liberdade de fé, liberdade de ser a gente, liberdade de falar a forma que eu penso. E quando a gente fala de relação, e principalmente a relação amorosa, a gente precisa ter a liberdade de colocar a forma que eu penso e que eu gosto, e eu preciso dar liberdade para o outro, para minha companheira ou meu companheiro, de falar do outro. Não precisamos ser iguais, não precisamos chegar numa, não, então bonitinho, estamos assim, ó, lindo, coraçãozinho, maravilhoso, decidimos que vai ser tudo lindo, vermelho, cor de coração. Não é assim. Às vezes, para a gente chegar num cuidado junto, né, numa solução junto, é conversado, é amadurecido, um cede um pouco, o outro cede mais um pouco. Mas ter a liberdade de falar o que não gosta, ter a liberdade de colocar que tem medo, colocar as inseguranças, colocar a nossa parte humana na relação é muito importante para que seja uma relação duradoura. Quantos casais procuraram a gente depois de anos e anos de casado e você começa a conversar com um, você começa a conversar com outro, são mundos totalmente diferentes. E às vezes a gente pergunta, mas tudo isso que tá aí, que você tá falando, você contou pro seu companheiro, pra sua companheira? Não. É uma solidão, é um distanciamento. Muitas vezes vem medo. Medo de quê? Nós já vamos voltar no medo, mas por que medo? E isso vai fazendo o quê? Vai deixando a gente numa situação aprisionado. A gente vai ficando aprisionado numa relação. Então prestem atenção e olhem a comunicação. Olhem dentro do relacionamento de vocês, se vocês têm liberdade de conversar, se vocês têm liberdade de falar como é que vocês estão, sem julgamento. Sem a pessoa ter que ter um acerto, a resposta, só liberdade de colocar, sem medo. Sem medo de ser feliz, sem medo de perder o parceiro ou parceira, sem medo de não ser amado, sem medo do julgamento. Você precisa se aceitar com as suas dificuldades. Se você se aceita, você ajuda o outro a te aceitar. E é o que eu falo sempre. A nossa mentora Helena Martins está aí. Eu não preciso saber a resposta de tudo. Eu não preciso ter a resposta. Eu preciso saber, amadurecer sobre isso, saber para quem eu posso recorrer, aonde eu posso pedir ajuda para isso. Saiba teu limite, saiba o teu tamanho, saiba onde aqui eu piso em segurança, vai que eu tô junto. Aqui eu não sou tão seguro nisso. Não adianta, não é minha praia. Eu já falei da minha dificuldade de cozinhar. Bota 4 panelas para eu administrar, uma vai queimar. Eu tenho que ser uma de cada vez. Não adianta, esse é o meu tamanho, não sei cozinhar. Aprendi a fazer muita coisa, não morro de fome. E hoje faço até coisas gostosas, mas eu sei o meu limite. E eu coloco o meu limite. E admiro quem cozinha bem, admiro. Não é meu forte. Não posso mentir, fingir, sofrer, ser uma coisa que eu faço arrastada, que eu não quero. De novo, se observe, acha onde você tem um terreno seguro e aonde não é tão. Coloca pro teu parceiro, pra tua parceira. Desequilíbrio financeiro, tudo. Tarefas, filhos, família.
Onde entra tudo isso? Como é que eu ponho limite? Como é que eu me coloco? Ah, mas vai gritar comigo, vai berrar comigo. Aprende, ok, beleza. Espera acalmar. Poxa, eu falei com amor e com carinho e o outro veio gritando. E outra coisa, eu para aprender a me colocar demorou muito. Quantas vezes, a única forma que eu conseguia me falar o que tava era aos prantos. Mas eu não deixava de falar. Fui aprendendo as dificuldades da vida com terapia, com a Heleninha. Minha filha, você precisa se colocar. Minha filha, você precisa se colocar. Eu falei, eu vou, mas eu preciso me sentir segura. Pode até treinar antes, pensar antes. Acha a tua forma. E vale ser chorando. Eu só acho que não vale ser com raiva e brigando. Eu acho que não é assim que a gente resolve as coisas. Quando a gente tá com raiva, como diz nossa mãe, a gente só faz besteira. Uma das coisas maravilhosas em relações que são muito duradouras é você perceber que eles continuam se comunicando, eles continuam fazendo os combinados, mesmo que os combinados vão mudando. Nós, seres humanos, vamos mudando ao longo do tempo. O que para mim é importante hoje, não necessariamente vai ser importante daqui uma semana, um mês, um ano, 10 anos. Porque a gente muda, os nossos objetivos mudam, a nossa vida muda. E a gente precisa se adaptar o tempo inteiro. Se isso já é difícil eu compreender dentro de mim, imagina eu compreender isto no outro e a gente conseguir fazer isso dentro de uma relação. Quantas vezes eu vejo pessoas buscando um relacionamento e antes de começar a relação já tem cobrança, já tem dificuldade, já tem as regras, já tem os combinados, se nem se conheceram ainda, se não se observaram dentro da relação. E muitas vezes as pessoas que fazem tudo isso viram vítimas, se colocam na situação de vítimas, mas eu fiz tudo o que era possível. E o outro não quis, o outro não deixou, o outro não falou, o outro não quis. O outro é o outro. O outro eu posso observar para aprender a me adaptar. Mas nós não mudamos o outro. A gente muda aqui. Tem pessoas, eu já vi relacionamentos, que tem pessoas que são absolutamente diferentes. Se um gosta do pão mais queimado, o outro gosta do pão mais branquinho. Se um gosta do leite quente, o outro gosta do leite frio. Se um quer ir para a praia, o outro quer ir para o campo. Se o outro gosta de roupa colorida, o outro gosta de roupa mais lisa. Se um chama atenção, o outro gosta de chamar menos atenção. É impressionante a diferença. E o que faz eles conseguirem ter uma relação combinando, conversando. Se eu entendo o que é importante para mim, eu consigo colocar na relação falado. Isso não é eu vou mostrar que é assim. Porque o outro pode perceber, o outro pode nem perceber e o outro pode interpretar totalmente diferente. O outro é o outro. O outro é um mundo que eu não entro. Eu me adapto. Eu divido isso com ele ou com ela. Mas isso não muda em mim. Então, dentro de mim, eu perceber as minhas questões, o que é fundamental. E esta relação que eu tô falando, que são pessoas absolutamente diferentes, a única coisa que segura são os combinados. Por exemplo, a individualidade de outro assunto que é até brincadeira de mão, o futebol da quarta-feira dos maridos, ou tênis, ou o espaço que ele tem. Se isso realmente é importante, que a outra parte perceba e deixe ir. Todo ser humano precisa do teu espaço, da tua individualidade. A gente pode até se misturar um pouco, que é gostoso, que é bom, mas vai chegar uma hora que isso sufoca. Quem que vai ser responsável? Vai jogar isso na relação. Vai jogar que tá se sentindo sufocado, que precisa de um tempo, que precisa separar. E às vezes não é separar uma relação por um todo e nunca mais estarem junto. Às vezes é ter o espaço que cada um precisa dentro da relação. E de novo, precisa ser conversado. Por que precisa ser conversado? Porque não dá para ser a hora que eu quero, como eu quero, do jeito que eu quero. Tem dias que sim, tem dias que não, tem hora que precisa. E se eu primeiro observar em mim o que é importante,
Gosto de todo dia, a hora que eu vou tomar banho, botar uma música clássica. É importante para mim. Ah, eu moro num apartamento deste tamanho e é no mesmo horário da novela do outro e que aí um não escuta a novela do outro e isso gera atrito. Porque os dois não podem ter o que querem? Combina os horários. Dá para ser adaptável, dá para poder achar uma forma disto ser verdadeiro e não gerar conflito. Então tudo, a hora de acordar, a hora de usar o banheiro, cabelo no ralo, tirar o lixo, tem tantas coisas. E não, de novo, a gente cria os combinados que não sejam regras rígidas e que as regras rígidas virem conflitos também. Não precisa. Mas quando a gente busca uma relação efetiva, que é aquela que vai perdurar, que vai sendo construída, a gente precisa aprender a manter este encantamento. E essa é a grande questão. Toda essa metodologia que a Helena Martins nos trouxe e nos ensinou, o que é a primeira parte que é maravilhosa? É a gente aprender a conviver com a humanidade em nós. Quando a gente aceita o nosso lado bom e as nossas questões, a gente começa a se apaixonar por nós. E isso é o primeiro momento fundamental. Eu saber as minhas limitações, eu conhecer as minhas dificuldades, eu saber aonde eu sou força, aonde eu sou maravilhosa, que eu somo, que eu batalho, que eu construo, mas ao mesmo tempo eu saber aonde eu me isolo, aonde eu me sinto incompetente, aonde eu estou num momento de dificuldade. Por quê? Não tem como numa relação a gente não se mostrar por inteiro. A gente pode por um tempo, por uns meses, né? Ou enquanto um tá na casa de cada um, eu esconder esse lado. E isso a gente faz direto com a gente esconde da gente as nossas dificuldades. A gente esconde da gente os nossos medos, as nossas inseguranças.